Começando mais um vídeo do curso de Introdução à Probabilidade e Estatística. Agora nós vamos falar sobre modelo de distribuição normal. A distribuição normal, ou gaussiana, é uma distribuição importante porque ela é um tipo de distribuição que é muito utilizada, é provavelmente a mais utilizada, tanto nas ciências naturais quanto nas ciências humanas. A importância dessa distribuição vem do fato de que o teorema do limite central aponta para o fato de que, em certas circunstâncias, que é uma maioria das vezes isso acontece, a média de muitos eventos de uma variável aleatória, independente da distribuição, da forma como se distribui essa variável aleatória, ela pode ser binomial, pode ser Poisson, pode ser de outro tipo, mas a média dessa variável aleatória é também uma variável aleatória. E a distribuição da média como variável aleatória é uma distribuição de probabilidade que converge à normal, tá? À medida que o número de eventos cresce. Então, a distribuição das médias, independente de qual seja, você tem uma variável aleatória x, que seja, sei lá, seja Poisson ou seja binomial. A média desse x, que a gente pode chamar de x barra, a distribuição dos x barra é uma distribuição normal quando você tem um número suficientemente grande de eventos. Tá? Então, agora a expressão para a função de distribuição de probabilidade da normal, que é definida de menos infinito a mais infinito, é a seguinte: é 1 sobre sigma que multiplica raiz de 2π, multiplicado pela exponencial e elevado a menos x menos μ ao quadrado, dividido por 2 sigma ao quadrado. E aí, no caso, esses parâmetros μ e sigma são os parâmetros fundamentais dessa distribuição, que correspondem à média e o desvio padrão. Algumas propriedades dessa função de densidade e probabilidade são que quando o f de x quando o x tende a mais infinito ou menos infinito, ou seja, nas bordas da distribuição, a função tende a zero. X igual a μ menos sigma e x igual a μ mais sigma são pontos de inflexão da curva de f de x. X igual a μ é o ponto de máximo de f de x. O valor máximo de f de x é no valor μ, né, como a gente falou, tem valor de 1 sobre sigma vezes raiz de 2π. E f de x é simétrica ao redor da média, ou seja, f de μ mais x é igual a f de μ menos x, para qualquer valor do x no intervalo de menos infinito a mais infinito. Tá? Então, graficamente, ela tem esse seguinte perfil aqui. Aqui a gente vê, de fato, que quando você vai para menos infinito ou para mais infinito, né, ou para números grandes, né, esse mais infinito ou menos infinito é uma coisa relativa. Ou seja, quando você tem números grandes aqui, né, no x, ou você se afasta o suficiente da média, a função tende a zero. Aqui estão os pontos de inflexão, né, μ menos sigma e μ mais sigma, e aqui é o ponto de máximo, é o ponto μ. E aqui é o valor máximo que ele atinge, que é 1 sobre sigma vezes raiz de 2π. Então, se uma variável aleatória x tem distribuição normal com média μ e variância sigma ao quadrado, a notação usual é x, dois pontos, n, entre parênteses, o primeiro número é o μ e o segundo é a variância. Um caso especial dessa normal é a situação onde o μ é igual a zero e a variância é igual a 1. Nesse caso, a gente chama essa normal de normal padrão ou normal reduzida. Tá? Para a gente transformar qualquer variável aleatória que se distribui como uma normal numa normal padrão, basta fazer a padronização ou a regularização, a redução, que é esse z igual a x menos μ dividido por sigma. Na prática, isso vai dar para você um número em função do número de desvios padrão da sua distribuição. Tá? Então, essa padronização simplifica os problemas, porque você precisa calcular então somente as integrais ou as probabilidades em relação a um tipo de distribuição só a distribuição da gaussiana, que tem média igual a zero e desvio padrão, ou sigma ao quadrado, igual a 1. Tá? Então, qualquer valor, qualquer que seja a sua gaussiana, você pode transformar numa gaussiana padrão, e aí você consegue calcular as probabilidades dos intervalos de interesse de acordo com
com essa tabela. Tá? Então, graficamente, essa distribuição de Z fica desse jeito, ela fica centralizada no zero, e aí você tem os pontos de inflexão em menos 1 e 1, ou seja, aqui é o desvio padrão, ou a variância dela é em menos 1 e menos 1. Tá? E o máximo é no zero. E aí ela é simétrica, ou seja, metade da distribuição está acima de zero e a outra metade está acima de zero. Isso é importante por quê? Porque como essa é uma distribuição, a função de distribuição de densidade e probabilidade, ela é já normalizada e a área embaixo da curva, ou seja, a integral de menos infinito a mais infinito é 1. E aqui o fato dela ser simétrica significa o seguinte: para os valores positivos, ou seja, para f de z, para z maior do que zero, se a gente fizer qual a probabilidade de z ser maior que zero, é 50%. Por quê? Porque metade, ela divide exatamente na metade. Metade está para valores positivos e metade está para valores negativos. Bom, a utilidade de usar essa padronização, a gente pode ilustrar nessa figura aqui, que é o seguinte: a gente tem então aqui três distribuições. Aqui é a distribuição padrão, a última é a distribuição padronizada, ou seja, aqui a gente tem o 1 aqui, é o valor de sigma. E aí aqui todas elas têm valores de sigma igual, mas valores de mi diferente. Ou seja, você tem a média aqui é 2, a média aqui é menos 3. E aí eu quero falar o seguinte: qual a probabilidade de eu ter o meu valor da minha variável aleatória x entre a média e a média mais um desvio padrão? É esse intervalo aqui. Veja, a área é igual em todas as curvas, é a mesma curva. Tá? Só que aqui eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que calcular com fazer essa integral usando a função, mudando a função para mi igual a 2. Aqui eu tenho que fazer a integral calculando, mudando a expressão, o valor do mi para mi igual a menos 3. E aqui, na verdade, todas elas vão dar a mesma integral. Essa área aqui é sempre igual. Se eu pegar aqui e fizer a conta com mi igual a zero, que já é uma simplificação da conta, a gente tem exatamente a mesma área. Então a gente pode usar todos os resultados que a gente tem para esse caso aqui e simplesmente usar para todos eles usando a regularização, ou usando a padronização. Tá? Em todos os casos a área é igual, mas o cálculo para chegar a elas acaba sendo diferente, como eu expliquei. Mas, então é sempre mais fácil a gente transformar o x em z e aí calcular a probabilidade aqui. E aí você sabe, por exemplo, você vai transformar, eu quero x entre menos 3 e menos 2, eu venho aqui e coloco, então, transformo o meu x em z colocando menos 2 menos menos 3 dividido por 1 vai dar exatamente a mesma coisa que a gente tem aqui. Tá? Então, para a gente usar os resultados dessa distribuição normalizada entre 0 e 1, a gente pode usar essa tabela aqui. Tradicionalmente é essa tabela que a gente usa. Tá? Então, como é que funciona esse caso? Então, vamos dizer que a gente quer saber a probabilidade, a gente quer saber para z igual a 1 qual a probabilidade nessa tabela. Ela vai dar para a gente a probabilidade de estar entre 0 e 1. Tá? Então, é isso que ele quer dizer aqui. Tá vendo? A área está pintadinha aqui, está dizendo entre 0 e o z de interesse aqui. E aí essa probabilidade a gente vai achar da seguinte forma: a gente procura aqui o valor do z, o número inteiro mais a primeira decimal, então é 1, a gente está procurando 1 exato, então é 1,0, então é nessa linha aqui que a gente tem que procurar. E aí a coluna a gente vai escolher a casa decimal seguinte, ou seja, a segunda casa decimal. Então como a gente está falando de 1 exato, a segunda casa decimal também é 0. Então o valor que a gente quer aqui é esse 34134, ou seja, 0,34134. Tá? Então, essa é a probabilidade da gente encontrar um valor de z que esteja entre 0 e 1. Então, a probabilidade é 0,34134. Uma forma mais moderna, né, mais atual de fazer isso é usar a computação. Então, a gente tem sistema online, como esse serviço aqui, esse applet, ele está no Moodle lá, a gente tem isso no curso do Moodle. Então, ele vai carregar aqui, vamos carregar um pouquinho. Pronto, carregou. Aqui a gente tem a distribuição normal.
E aí ele está carregando ainda, vai desenhar um gráfico para a gente. Então ele tem algumas possibilidades. Por exemplo, ele é um pouco mais completo do que a tabela. Para a gente ter exatamente a mesma coisa que a gente queria na tabela, a gente tem que vir aqui e escolher. A gente tem que escolher middle aqui. E aí a gente escolhe de 0 até 1. Veja, antes eu tenho que definir, né, que a média é 0 e o desvio padrão é 1. Né? Ele aceita outros valores aqui, mas, por exemplo, se você tiver uma média que é maior do que 50, você já não consegue trabalhar aqui. Ou se tiver um desvio padrão maior do que 30, você não consegue trabalhar. Mas com 0 e 1, você tem a normal padrão. Né? E aí a gente pode escolher aqui e vai dar exatamente o 0.341. Ele dá com menos precisão do que a tabela, mas dá para o gasto isso aqui. Ele tem umas outras funcionalidades. Você consegue escolher, por exemplo, a integral abaixo desse valor, né, abaixo do zero, ou acima do zero. Ou você consegue escolher os dois lados, né, os dois intervalos aqui, né, os cantos dos lados, ou o meio, que é o intervalo central, que foi o que a gente acabou de calcular agora há pouco. Tá, ok? Então, essa é uma ferramenta online que a gente tem, que a gente pode calcular e obter essas informações. Ela não dá com a mesma precisão que dá a tabela, por exemplo, a tabela dá 2 casas decimais a mais. Tá? Um outro jeito de a gente fazer também, e que hoje em dia é bastante acessível, é a gente fazer as integrais numericamente. Então, a gente pode calcular numericamente a integral. Aí no Python, a gente pode fazer isso tanto criando função para integral numérica quanto para FDP. É claro que existem bibliotecas em que você já consegue ter a integral numérica definida, como o SciPy, por exemplo, e que você eventualmente tenha também a função gaussiana em algum lugar. No caso da integral numérica, foge o objetivo desse curso, então a gente não vai falar, a gente vai usar uma função que eu já tinha pronta de um outro curso, e a gente vai só mostrar aqui como é que fica a normal. Então a gente define aqui a FDP normal. Eu coloco ela como padrão deixo ela no padrão, né? Mi igual a 0 e sigma igual a 1. E aqui você coloca o seu valor que vai ser alimentado e ele retorna exatamente isso aqui, a expressão que a gente viu lá para a gaussiana. Tá? Então a gente dá um Ctrl Enter aqui para carregar essa função na memória. E aí então a gente pode calcular a probabilidade para z igual a 1, né, do jeito que a gente calculou na tabela. Então, para calcular do jeito que a gente calculou na tabela, a gente tem que calcular, a gente quer a FDP normal, e a integral numérica ela está me dando dois parâmetros aqui. O intervalo inicial, ou o ponto inicial do intervalo e o ponto final do intervalo. Então a gente vai calcular do ponto 0, a FDP, a integral da FDP, de 0 até 1, com 5 casas decimais. Tá? Para a gente comparar diretamente com o que a gente teve na tabela. E a gente tem exatamente o mesmo resultado que a gente teve na tabela. Tá? 0.34134. Veja, com a integral feita, calculada na mão, você pode calcular qualquer intervalo. Você não precisa se restringir a fazer como na tabela, que vai de 0 a 1. Vamos supor que você quisesse saber o intervalo entre um desvio padrão e dois desvios padrão. Tá? Então você pode simplesmente dizer aqui que eu quero calcular entre 1 e 2, tá? Com o mesmo número de casas decimais, e pronto, eu já tenho esse resultado. Se a gente fosse fazer isso usando a tabela, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que fazer com z igual a 1, calcular, anotar esse valor aqui, e depois calcular com z igual a 2, ia dar 0,47 e uns quebrados, e subtrair um do outro para chegar nesse mesmo valor aqui. Aqui com a integral numérica a gente já obtém o resultado direto. Tá ok? Então, era isso que eu tinha para mostrar hoje.